Olá, você está no canal Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia de Turma do Fundão, que é o nosso quadro de Neurociência Aplicada à Educação. E hoje eu quero falar sobre telas e crianças. É um assunto bem mais complicado, porque é uma preocupação, né? Pode ou não pode, e de verdade, né? Eu sou mãe, meu filho hoje já é um homem, mas que conforto, né? Poder dar uma tela para dar de comer, poder dar uma tela para passar o tempo, que conforto que é dar uma tela enquanto a gente quer almoçar, enquanto a gente quer ir ao banheiro. São muitas as demandas que crianças pequenas têm e ocupam demais o cotidiano dos pais. E a gente também está cada vez mais ocupado, mais maluco. Então não é de se estranhar que de fato as pessoas vão abusar muitas vezes dessa babysitter moderna, né? Que definitivamente resolve bem a situação. Eu sei porque eu imagino a benesse que é ter hoje uma tela disponível na hora de dar comida para uma criança que não come, né? Meu filho era um desses. Magrelinho, ia para a escola, as pessoas diziam que eu tratava mal, de tão magrelinho que era. Porque simplesmente não comia. Era um sacrifício, ele comia assim 2 ou 3 comidas, que eram fruta, leite, mas o arrozinho, o feijãozinho não tinha jeito. Então eu imagino que seria bem legal se eu tivesse uma telinha ali naquele momento para dar na mão dele, para distrair, para que ele pudesse comer, porque obviamente é completamente diferente de uma televisão. E aqui já está, quem sabe, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção sobre o uso de telas em crianças pequenas. A tela, ela dá um excesso de autonomia e de protagonismo para a criança. E isso poderia ser bom se não fosse ruim. E eu vou explicar por quê. Com esse excesso de autonomia, o indivíduo não precisa mais se planejar. Porque a maior parte das coisas que ele deseja, ele pode controlar. Isso acontece, obviamente, com os adultos hoje em dia, né? Então você já não precisa mais prestar atenção no filme que você está assistindo na plataforma de streaming, porque se por acaso você perdeu algum pedaço, você volta. Mas, Carla, isso já era assim desde a época que a gente usava videocassete? Sim e não. Porque quando você usava um videocassete, em geral, essa experiência era uma experiência familiar. Então você estava dividindo aquele espaço da sala, aquela TV, com aquele único aparelho de videocassete, com a família. E, de fato, a não ser que você realmente tivesse muito dinheiro, as coisas eram limitadas, né? Você alugava uma ou outra fita só no final de semana, né? E não tinha essa abundância que a gente tem hoje nas plataformas de streaming. E isso também não tinha essa individualização do device, né? Hoje qualquer um pode ter um tablet, um celular à sua disposição. E eu digo qualquer um porque os números, inclusive, de smartphones nas classes C e D são bastante alarmantes também do ponto de vista da perspectiva do quanto que isso pode estar invadindo, né, a vida de todas as famílias nessa altura do campeonato. Fico muito feliz, né, mas ao mesmo tempo isso nos mostra a importância que esse aparelho hoje tem na vida moderna, porque uma pessoa às vezes pode abrir mão, quem sabe, de investir o seu dinheiro numa coisa mais importante para ter um device como esse, né? Seria equivalente no passado a gente observar as antenas de TV, mesmo em lugares com bastante vulnerabilidade, né? Então, em qualquer lugar você passava e tinha lá um conjunto de antenas de TV, independentemente do grau de vulnerabilidade daquela população. E isso está começando a acontecer também com esses devices celulares, etc. e tal. E com a pandemia, obviamente, isso se agravou, né? O acesso ainda é mais abrangente. Então, vai ser difícil a gente não ter uma criança que não tenha esse contato com uma certa autonomia com um aparelho como esse. Se ele não tem seu próprio, que também às vezes acontece, uma criança pequena ter seu próprio device, um tablet infantil, alguma coisa assim, ele tem a benesse de usar o dos pais, né? Porque os pais estão doidos para ter essa babysitter aí no jogo, né? Então, voltando à vaca fria, essa autonomia em poder escolher que hora que eu vou ver, como eu vou ver, quanto eu volto, quantas vezes eu vejo de novo, vai, vem, para, presta atenção em outra coisa. E essa autonomia, ela não é de todo bom
muito pelo contrário, porque o indivíduo ele não precisa planejar, ele não precisa ter um plano sobre como será que eu vou me organizar para estar na hora certa, no lugar certo, na frente da TV, ou como é que eu negocio o uso desse device, como é que eu negocio estar com essa possibilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto para os pais pensarem. Dá para dar as telas? Dá. Mas reduzir um pouco essa autonomia, regular horários, fazer barganhas, ensinar a ter um plano. Então, beleza, você quer assistir, você vai ter tempo de assistir 20 minutos. O que você vai assistir nesses 20 minutos? Né? Qual é o vídeo, qual é o programa, qual é a série que você vai assistir nos 20 minutos que você vai ter acesso à tela? Que horário que você vai fazer isso? Né? Qual é o horário que não atrapalha o seu sono? Qual é o horário que não atrapalha as suas tarefas de casa? Como é que você se planeja? E isso serve para qualquer faixa etária, né? Porque a gente consegue fazer essa discussão minimamente com a criança que já tem linguagem, a gente já consegue começar a barganhar com ela, como é que ela planeja esse acesso àquela tela naquele momento para reduzir um pouco essa livre autonomia. Então esse é um ponto muito importante que os pais precisam pensar, porque isso ajuda a criança a entender que para alcançar aquilo que ela deseja, para ter aquele estímulo que ela tanto espera, para assistir aquele desenho, para ver aquela série, para repetir muitas vezes um vídeo que ela já viu 200 vezes, ela precisa ter um plano de ação. Isso é muito importante. O segundo aspecto é que tudo que é vivido na tela deve ser transportado de alguma forma para o mundo real e vice-versa, né? Tem que existir uma conversa entre aquele mundo digital e o real. Então, se a criança está vendo, por exemplo, vídeos sobre dinossauros, então que tal um livro sobre dinossauros, que tal alguns dinossauros mesmo, brinquedo, que tal cartinhas com dinossauro, outras formas de estímulo que tem a ver com aquele tema, que faça com que ela mexa com outros materiais, com que ela estimule outros sentidos, né? Que ela tenha que manipular, que ela tenha que trabalhar com as mãos de alguma forma, porque isso aumenta a motricidade fina. O que tem acontecido, que é espantoso no cérebro das crianças, né, dessas novas gerações, isso já está detectado em adolescentes atualmente, é que as áreas cerebrais que são destinadas ao controle dos polegares estão aumentando de tamanho. O que antes era quase que um privilégio dos indicadores, né, às vezes do dedo mediano, hoje já é uma feature dos polegares. Só que à medida que eu aumento a minha destreza polegares, eu também vou diminuindo com os outros dedos. Então é necessário que eu manipule os objetos de outra forma, que não apenas o controle, o joystick do videogame ou o celular, que usam muitos polegares, né? É muito importante que a gente retome outros movimentos com a mão, outros usos de ferramenta. Isso no ambiente concreto é muito legal. Ele gosta muito de dinossauro, que tal um quebra-cabeça com dinossauro, que tal um jogo de tabuleiro que tem dinossauro, ao invés de só ficar vendo videozinho de dinossauro um depois do outro. Gosta de vídeos sobre a natureza, sobre animais? Então leve ele para a natureza, discute a planta, discute a flor. Gosto que eles tenham essa vivência do concreto, essa vivência do toque, essa vivência da manipulação do objeto que está sendo de alguma forma vivido ali no ambiente virtual. Por exemplo, está jogando um joguinho de bola no ambiente virtual? Vamos jogar bola no mundo real, porque uma bola real, ela quica num chão irregular, ela se comporta de um jeito diferente se ela está mais cheia, se ela está mais murcha. No ambiente digital, as coisas parecem muito mais sob controle e também invariáveis, né? Então é muito importante a gente dar esta oportunidade de que eles façam esse estímulo, observando objetos reais se comportando e aprendam a interagir com esses objetos reais. Isso também é muito importante, né? E um terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para essa questão do uso de telas diz respeito ao próprio componente de vício e de estreitamento do repertório comportamental. Especialmente nos primeiros 2 setênios, né, de 0 até 14 anos, as crianças e os púberes, né, adolescentes, eles estão construindo o seu repertório comportamental. Então, nesse momento, é muito importante que a gente apresente muitos repertórios comportamentais distintos. Obviamente que você pode ter um especialista aí, que é um garoto ou uma garota, que vai ser um tenista, então ele passa grande parte do tempo jogando tênis na quadra, né?
Ou até mesmo, hoje em dia, a gente tem profissões ligadas aos e-games, né? Então, dá para ele ser um e-atleta, né? Alguém que joga algum desses jogos que tem grandes campeonatos mundiais e tudo mais. Não é desse tipo de coisa que eu tô falando. Eu tô falando justamente desses repertórios do cotidiano, do dia a dia. Então, eu ando de bicicleta, eu corro, eu estudo história, eu discuto matemática, eu vou na festa da minha tia que faz doce para fora e que eu gosto dela fazer os doces, depois eu vou com meu tio que trabalha com carros e mexe com motores e tem interesse, tem um hobby, assim, variedade de repertórios comportamentais. E o que a tela faz? Ela faz um estreitamento do repertório comportamental, por quê? Porque como ela é altamente aditiva, e o que significa que ela é aditiva? Toda vez que você tem uma experiência que te retorna recompensas de forma imediata, e as telas fazem isso, porque tão logo você começa a interagir, você já está, né, recebendo aquele estímulo, você não tem que esperar nada, você não tem que administrar nada, né? Tá tudo pronto ali, a recompensa é imediata. Quanto mais imediata a recompensa, maior a capacidade daquele estímulo gerar uma adição, gerar um mecanismo de dependência. Quer dizer, a palavra forte, dependência, ou mesmo adicção, palavras fortes para falar sobre o que eu quero falar, que é simplesmente construir um hábito que faz com que você repetidas vezes volte para aquele ambiente, para aquele estímulo. E a abertura do repertório, apresentar mais repertórios, apresentar mais alternativas de comportamento, reduz essa condição de estreitamento de repertório que a gente vê quando o indivíduo encontra alguma coisa que dá a ele muito prazer ou que traz um estímulo muito imediato. Para vocês terem uma ideia, essa é a grande questão que está associada com o uso de substâncias psicoativas, né? Cocaína, heroína, morfina, de uma forma geral, elas dão recompensas muito imediatas. Isso dá um potencial adicto para essas substâncias muito grande. E a mesma coisa, ou não a mesma, porque a mesma seria assim muita, né, ênfase, mas uma coisa de mecanismo semelhante pode vir a acontecer com as telas, com a internet, com as redes sociais, com as curtidas, com as mensagens instantâneas. Então, aumento de repertório. E neste aumento de repertório, especialmente para criança pequena, é importante a interação com adultos. Então, se você pai, se você mãe, está com a vida corrida, não está dando conta, pense na possibilidade de uma escola de artes sem telas, né? Uma escola de algum tipo de expressão musical, que tenha lá uma interação com adultos de qualidade, uma interação, os adultos precisam ser de qualidade, a interação também precisa ser de qualidade, né? Justamente para que na interlocução com o adulto ela consiga encontrar essa recompensa que ela acaba vendo de forma imediata nas telas. Então, esses são os pontos que eu queria chamar a sua atenção. Ah, Carla, mas você não vai dizer quantas horas de tela cada criança pode ter? Isso não existe, de verdade, não existe. Ainda que a Associação Americana de Pediatria tenha sugerido que até 2 anos de idade, nada de tela, de 2 a 4, apenas 2 horas por dia, tem toda uma norma que a Associação de Pediatria estipulou. Por que essas normas são pautadas, né? Por que eles precisam dessas normas? Porque são profissionais que têm que orientar pais e mães e são prescritores, né? Prescritor é a pessoa que vai te dar a receita, então ele está te dando uma receita de quantas horas. Eles botam a mão no fogo, sabe? Eles vão arriscar e vão dizer, ó, se seu filho ficar 2 horas na tela não vai ter problema, né? Tipo, Pôncio Pilatos, faça o que eu digo que não vai ter problema. Se você não fizer o que eu digo e der problema, não venha reclamar comigo, né? Mais ou menos essa é a lógica. Mas não existe uma regra. O que existe é a qualidade desta interação. Então, se você está percebendo que o seu filho, sua filha estão interagindo com as telas de modo a conseguir retirar dessa interação conteúdos de valor, ele está te questionando sobre alguma coisa por causa do que ele está assistindo, ele está trazendo novas perguntas, ele está conseguindo, né, parar e conversar e avaliar e analisar aquela experiência, tudo certo. Fica parecendo um píssico que nem olha para ninguém porque está sendo consumido pela tela, precisa de uma intervenção, né? Precisa trazer mais repertório. Então, você é capaz de observar quando é que aquilo está passando do ponto e que você precisa intervir. Mas cuidado, faça a intervenção da forma mais precoce possível, assim que você detectar que as coisas não estão indo bem, porque depois pode ser bem complicado reverter essa situação. Não é impossível, mas pode vir a ficar
um tanto quanto complicado. Era sobre isso que eu queria falar hoje em Neurociência Aplicada à Educação, e esse vídeo é especialmente para pais, mas também professores precisam desse conteúdo, e eu queria aproveitar e apresentar o nosso patrocinador. O Turma do Fundão é um patrocínio da Educação Inédita, que é a consultoria especializada em aplicação de neurociência ao ambiente educacional. Então, se você tem escola, ou se você, como pai, como mãe, quer que a sua escola seja sensibilizada por esse tipo de conteúdo, apresente ao diretor da escola, apresente ao gestor a Educação Inédita e as nossas soluções em formação de professores e produções de materiais escolares. Um abraço e eu te vejo aqui todo dia, útil, no Nada Trivial, um tema por dia, às quintas-feiras, Neurociência e Educação, na Turma do Fundão.